Ok, boa tarde a todos. Para aqueles que vão assistir à noite, então, boa noite a todos. A gente queria iniciar hoje uma meditação no livro do profeta Abacuque. É um livro que tem apenas 3 capítulos, mas que tem lições extremamente preciosas para as nossas vidas. Então, nós queríamos iniciar essa série de mensagens a partir de hoje. Aos domingos nós vamos estar pregando aí no profeta Abacuque. Espero que as mensagens sejam uma bênção para a vida de todos. Queria inicialmente começar esse tempo aqui com uma oração. E a direção do nosso Deus para esse tempo que teremos aqui nessa tarde para a noite. Oremos. Senhor, amado Deus, eterno Pai, Deus bondoso, Criador dos céus e da terra, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade e por todos esses auxílios que o Senhor nos tem dado nesses dias para que possamos dessa forma levar a palavra do Senhor ao teu povo. Obrigado por esse tempo, que ele seja de grande edificação para as nossas vidas. Que o profeta Abacuque seja, Senhor Deus, uma bênção para esses dias que vivemos. Ao entendermos a tua palavra, entendermos a intenção do profeta, ela seja aplicada grandiosamente às nossas vidas. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te rogamos e agradecemos. Amém. Ok, irmãos. Inicialmente, essa mensagem é uma mensagem introdutória, né, como tem que ser. E a gente gostaria de iniciar falando acerca da identidade do profeta Abacuque. Quem foi o profeta Abacuque? E por mais estranho que pareça, a gente não conhece muito acerca do profeta Abacuque. A gente não tem a ideia de quem são os seus pais, a gente não tem a ideia da sua filiação, nem da sua origem. Alguns até vão dizer que por conta do teor do livro, de ter cânticos, possivelmente ele fosse um levita, porém, nada disso pode ser dado como certo com respeito ao profeta Abacuque. Então, basicamente, o nome Abacuque só vai aparecer na Bíblia 2 vezes, e essas mesmas 2, se não me engano, dentro do próprio livro. Uma outra coisa interessante é que o nome Abacuque, muitos comentaristas eles vão dizer que o significado desse nome é abraço. Uns vão dizer que é um abraço, aquele dado a um amigo, outros vão dizer que é um abraço dado em uma luta, tipo Jacó ali no Vale de Jaboque lutando com Deus. É um abraço daquele tipo, certo? Essas são algumas ideias. Você vai encontrar mais falando sobre o profeta Abacuque em literatura, em livros que são apócrifos, ou seja, livros que têm um conteúdo acerca do povo de Israel, porém não está aí nas escrituras, ok? Qual seria então a mensagem do livro do profeta Abacuque? Abacuque ele traz um contexto diferente de todos os outros profetas. Enquanto que a maioria dos profetas vai trazer uma mensagem em geral de juízo, tipo, a gente poderia pegar como exemplo o profeta Amós, né? Ele vai pregar sobre o juízo de Deus sobre nações gentílicas, o juízo de Deus sobre Israel e o juízo de Deus sobre Judá. Só que dentro do profeta Abacuque você não vê uma mensagem de juízo propriamente dito, né? Inclusive o próprio profeta ele começa a sua mensagem dando alguns porquês, né? E eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia para o livro do profeta Abacuque. Abrisse a sua Bíblia aí. Capítulo 1 e o versículo 1, ele inicia assim: sentença revelada ao profeta Abacuque. E a primeira coisa que a gente entende aqui nesse versículo 1, essa palavra sentença, algumas Bíblias vão traduzir por peso. Na verdade, aqui não é apenas uma ideia de um juízo, mas uma sentença, a ideia de a mensagem que ele está trazendo
tem um peso muito grande porque ela já está acontecendo. É uma mensagem que ninguém quer dar. A mensagem do profeta Abacuque é aquela mensagem que você não quer dar para ninguém. É mais ou menos como você comunicar a alguém que você gosta muito, alguém que perdeu alguém que gostava muito, e você teve que dar essa notícia para a pessoa. É algo que já está decretado, é algo que já aconteceu e que não tem mais como ser voltado atrás. Então, esse é um pouco da mensagem do livro de Abacuque. Ele se destoa dos outros profetas por conta do seu conteúdo, e nós vamos ver isso aí ao longo das nossas mensagens, né? O livro começa com um lamento, o próprio profeta não entendendo ali o porquê tantas coisas têm acontecido ali no meio do seu povo, né? Ele profetiza, no caso aqui, ou ele está falando a Judá, especificamente o alvo da pregação do profeta Abacuque é Judá, já que, no caso, Israel tinha caído para o Império Assírio, provavelmente aí há quase um século, certo? Então, nós temos aqui uma ajuda incrível para nós compreendermos os caminhos de Deus no tocante a uma nação pecaminosa e seu castigo eminente. E é algo interessante. A mensagem de Amós, ele vai trazer uma mensagem, ele primeiro, nos seus primeiros versículos do capítulo 1, pelo menos ali do versículo 2 até o versículo 4, ele está perguntando o porquê de tanta violência no meio do povo, né? O porquê de tanta idolatria, a justiça está corrompida, o justo está sendo oprimido, e ele faz uma pergunta, o Senhor não vai tomar nenhuma providência, Senhor? O Senhor não vai agir? O Senhor vai permitir que essas coisas aconteçam? Então, a partir do versículo 5, Deus começa a dar algumas respostas, né? E é exatamente essa resposta de Deus que é aquela resposta que ninguém quer ouvir. Porque o que Deus vai dizer para Abacuque não se preocupe, eu vou tomar uma providência, eu vou trazer os caldeus, eu vou trazer os babilônicos. E aí que vem a grande questão de o profeta não entender, né? Eu acho que nenhum de nós, se tivesse na situação dele, também entenderia como o ímpio ele vai disciplinar ali o justo. Então é uma mensagem extremamente pesada. É por isso que muitas traduções, em vez do termo sentença, traz peso. O peso revelado ao profeta Abacuque, né? É algo extremamente difícil de ouvir, por dois problemas. O primeiro é que Deus é quem está utilizando o ímpio para disciplinar o justo, ou no caso, o povo de Deus, né? Então, Abacuque, ele se mostra que um homem honesto, não somente pelo seu proceder, não somente por ser um profeta, não somente por ser um homem de Deus, mas ele se torna honesto nas dúvidas que ele expõe, né? Nos seus questionamentos. Se nós formos olhar aí os versículos 2 a 4, ele vai dizer assim: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? Porque me fazes ver a iniquidade, porque toleras a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígios e surgem discórdias. Por isso, Senhor, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Eu diria que essas palavras de Abacuque, elas se aplicariam muito bem ao nosso tempo. A gente poderia dizer cada uma dessas palavras dentro da nossa nação. E eu diria principalmente no contexto que a gente está vivendo também hoje, né? Até quando? Até quando, Senhor, essa doença vai perdurar? Até quando o povo vai estar sofrendo? Até quando a corrupção vai reinar no nosso meio? Então, um dos motivos de eu ter escolhido Abacuque para a gente fazer essas meditações nesse período aqui é exatamente porque é uma mensagem, digamos, que se aplica muito bem ao contexto que a gente está vivendo hoje. Então, eu espero que isso seja de grande proveito para nós. A gente vai encontrar também outras pessoas, no caso Jó,
Jó faz pelo menos 17 questionamentos a Deus sobre a sua situação. Logicamente, respeitando aqui as devidas proporções. A questão de Jó é pessoal, né? Ele quer entender o porquê ele está passando por tudo aquilo. E a questão de Abacuque, ele tem a ver com a nação, né? É um ambiente bem maior. Ele está perguntando: até quando, Senhor? As coisas vão continuar desse jeito? A violência, o justo sendo oprimido, a justiça não sendo feita. Tá tudo errado. A ideia é: aqui tá tudo errado. A soberania de Deus não deve fazer com que eu simplesmente coloque para baixo do tapete as minhas dúvidas, né? Todos os nossos questionamentos devem ser conhecidos diante de Deus. Eu acho que se nós aprendermos a observar o que nos cerca, o mundo que nos cerca, com certeza, se nós formos sinceros nas nossas orações, nós faríamos questionamentos muito semelhantes aos questionamentos de Abacuque, né? Isso, logicamente, entendendo e colocando isso de uma forma extremamente respeitosa diante de Deus. Não é uma afronta a Deus o que Abacuque está colocando aqui. Até porque se você for ao final de Abacuque, no capítulo 3, você vai ver as declarações que ele faz lá em um cântico, que são declarações que mostram uma grande confiança em Deus, independente de toda e qualquer circunstância. Mas para a gente entender o profeta Abacuque, é interessante que a gente também entenda o contexto em que o profeta estava inserido. Não somente dentro da sociedade do seu povo, ali, do povo de Judá, mas também dentro do contexto, digamos, internacional, né? Primeira coisa que a gente precisa entender dentro desse contexto, né? Mudanças estavam acontecendo muito rápidas no mundo. Até então, as três grandes ou as duas maiores potências que nós tínhamos naquela época eram o Império Egípcio e o Império Assírio. Inclusive, o Império Assírio, há pelo menos um século atrás, tinha conquistado a Samaria ali e Israel, no caso Israel. E esse império começa a ascender e ele acha que ele vai crescer muito, mas o próprio Deus diz que ele vai abater o Império Assírio e outro império vai surgir, e esse império agora que vai começar a se levantar, no caso, seria o Império Babilônico, né? Então, por volta do ano 625 a.C., o Império Babilônico ele começa a aumentar o seu poder, né? Sobre o comando, sobre o reinado ali de Nabucodonosor, que nós conhecemos muito bem através do profeta Daniel. Em 612, o Império Babilônico ganha uma força muito grande quando ele conquista o Império Assírio e ele destrói a capital do Império Assírio, que era Nínive, né? Nínive, que nós conhecemos ali pelo profeta Jonas. Em 605 a.C., nós temos uma batalha na Síria, na cidade chamada Carquemes, aonde o Egito leva todas as suas tropas. O que o Egito estava vendo? Nebo, que era o faraó naquela época, ele começou a perceber que o Império Babilônico estava vindo. E não demoraria a ele chegar até as portas do Egito. Então o que ele faz? Não, eu vou fazer algumas alianças. Ele faz alianças também com Jerusalém, e eles vão à guerra juntos, só que eles sofrem uma grande derrota. O Império Babilônico ele está crescendo muito e muito rapidamente em poder, e ele vem e ele sai derrotando todos os seus inimigos. Não é à toa que o símbolo do Império Babilônico é um leão com asas, né? Um animal extremamente feroz, letal, e ele com asas ele teria proporções aí de ataque infinitamente maiores. E por volta de 587, Jerusalém é destruída pelos caldeus, né? E o povo é levado cativo para a Babilônia, onde eles passarão ali 70 anos, e onde a gente tem muito dessa história narrada pelo profeta Daniel, né? Então, Judá, apesar de ver a queda de Israel, né, de Samaria, por conta
dos mesmos pecados que eles estavam praticando agora. Eles não olham para a situação de Israel, eles não se exemplam dessa situação e eles cometem basicamente ali os mesmos erros, violando as alianças de Deus, e agora Deus vem para discipliná-los, né? Alguns pontos principais, visto aí o contexto político da época de Abacuque, seria interessante nós analisarmos aqui alguns pontos principais do profeta Abacuque, né? Os pontos principais do seu livro. Primeiro, a prosperidade do ímpio e o sofrimento do justo. O que o profeta Abacuque está colocando aqui para nós, dos versículos 2 até o versículo 4, é basicamente aquilo que o profeta Amós fala também, né? Acerca de Samaria. O ímpio, ele cresce, ele quer mais riquezas e ele não se importa de quem ele vai passar por cima para conquistar aquilo que ele quer, né? A gente vê uma situação semelhante a essa no Salmo 73, aonde o salmista ali diz: os meus pés quase se desviaram quando eu olhei para a prosperidade do ímpio e eu desejei aquela prosperidade. Só que o que o salmista vê no Salmo 73 é exatamente o que o povo de Israel não vê. Ele não vê o fim dessa prosperidade adquirida de uma forma ilícita, dessa autoridade, dessa riqueza adquirida de uma forma pecaminosa, né? Um outro ponto importante para a gente entender é que uma teologia errada traz vários, eu diria muitos, problemas. É incrível como os mesmos erros cometidos por Israel e ali com a sua capital Samaria são os mesmos erros cometidos por Judá. Os mesmos erros. Não, parece que não tira quase nada, parece somente uma cópia um do outro. As mesmas coisas, a violência, a idolatria, a justiça sendo corrompida em detrimento do pobre. Sempre a justiça era comprada, ele deixa isso muito claro, né? Violência, iniquidade, opressão, destruição, isso tudo para se obter riquezas. E qual era o problema disso? A gente está falando aqui de uma teologia errada, de um conhecimento sobre Deus errado, que é exatamente o que o povo de Judá aqui, por conta dos seus pecados, acaba se afastando de Deus. Em que o povo estava alicerçado. Eles achavam que Judá nunca seria conquistado. Eles tinham acabado de ver, pelo quase um século, eles tiveram muito tempo, digamos assim, para trazer uma restauração para Israel, né? Para Judá. E não o fizeram. O interessante aqui é que essa teologia errada era baseada em que nós somos filhos de Abraão, nós temos um templo, né? E enquanto nós somos os filhos da promessa, nós somos herdeiros, somos filhos de Abraão, o templo está aqui, nada vai nos acontecer. Embora eles estivessem afastados de Deus, eles estivessem distantes de Deus. E é outra coisa que eles não entendiam, né? Uma confiança cega, movida por uma vida de pecado sem arrependimento. Eles estavam tendo apenas uma vida religiosa sem um relacionamento com Deus, onde eles achavam que se eles fizessem determinadas coisas, Deus estaria abençoando eles. Não importa como eles procedessem, não importa como eles agissem, o que importava é que eles estavam cumprindo, digamos assim, a letra. Eles estavam ali oferecendo seus sacrifícios, tinham o templo, eram filhos de Abraão, e a forma como eles viviam não importava. Infelizmente, irmãos, tem muitas pessoas que se dizem crentes e têm um procedimento muito similar a isso, né? Eles vão dizer que eu já aceitei Jesus, Deus quer o meu coração, Deus não está preocupado como eu me visto, como eu ando, o que eu faço, com determinadas atitudes que eu tenho. O importante é que eu vou à igreja, o importante é que eu devolvo o meu dízimo, o importante é que eu sou fiel a Deus, frequento os cultos, mas isso muitas vezes é só uma vida religiosa.
Não há um relacionamento íntimo e próximo com Deus. Um outro ponto principal do livro aqui é que nada dura para sempre, né? Primeiramente, o que não dura para sempre, a impunidade do pecado, ela não dura para sempre. Uma hora Deus cobra. As guerras não duram para sempre. O sofrimento não dura para sempre. Né? Essa é uma das mensagens que o livro traz para a gente. Da mesma forma como impérios se levantam, eles caem. Da mesma forma como Deus exalta impérios, Deus derruba impérios. Ele mesmo diz isso ao profeta Abacuque: olha, eu vou trazer os caldeus, mas depois eu vou disciplinar os caldeus. Não se preocupe com isso, eles vão agir, eles vão ser o instrumento que eu vou usar para disciplinar o meu povo, mas depois eu abaterei o Império Assírio. Isso acontece, a gente vê inclusive no profeta Daniel, onde ele fala aí da ascensão do Império Medo-Persa, que é o império que subjuga o Império Babilônico, né? E um último ponto principal do livro do profeta Abacuque é exatamente a vitória do reino de Deus. Todos os reinos desse mundo passarão, todos. Ao longo da história, você vai ver vários impérios se levantando e vários impérios caindo. Eles vêm um processo, eles sobem, ascendem ali ao poder e depois eles caem. E uma coisa interessante para você entender acerca da queda dos impérios, ela é sempre mais rápida que a ascensão. Tem um ditadozinho que diz que para baixo todo santo ajuda, né? Acontece aqui algo muito parecido, que para você chegar ao poder, ao topo, você chegar a ser o grande império leva muito tempo. Mas para que a derrocada desse império, a queda, ela é bem mais rápida do que a ascensão desse império. Mas existe um reino que jamais acabará, que é o reino de Deus, né? Que é implementado ali por Cristo. E esse império não terá fim. Então, essas são basicamente as mensagens principais que esse livro vai trazer para nós, que nós vamos ver ao longo de alguns domingos. Um outro ponto interessante para a gente entender é a teologia de Abacuque, como Abacuque via a Deus, como ele via a palavra de Deus, né? Como Abacuque entendia, digamos assim, Deus. Primeiramente, ele começa o livro não entendendo o porquê Deus não age, já que ele entende que Deus é santo, é justo, e ele entende, Senhor, está acontecendo muita injustiça, e o pecado não será punido. Só que ao longo do livro a gente fica claro que Deus vai punir o pecado. Então, Abacuque deixa isso muito claro para nós. E é um dos pontos aqui. O pecado sempre será punido. O pecado nunca fica impune, né? Ele nunca fica sem a devida punição. Quando os grandes impérios eles agem de uma forma truculenta, violenta, Deus vai cobrar deles no futuro. Quando o seu povo se rebela contra Deus e age conforme os seus interesses, esquecendo que servem a um Deus santo, que devem se portar também com santidade, eles acabam também negligenciando isso, e isso também não ficará sem punição. A providência de Deus é sempre surpreendente, né? Nós nunca sabemos como Deus vai agir. Irmãos, nós temos aqui um ponto bem, digamos assim, bem similar ao profeta Abacuque. Nós jamais iríamos, há 3 meses atrás, nós jamais cogitaríamos a ideia de não termos culto, de estarmos basicamente presos às nossas casas, com uma pandemia, com uma doença dessa que mata muitas pessoas, né? Para algumas é uma simples gripe realmente, para outros as pessoas não sentem absolutamente nada, para outras pessoas se torna muito grave, né? Eu acredito que muitos de nós já tenhamos conhecidos que ou estão doentes, ou ficaram doentes, ou morreram. Eu mesmo tenho um sobrinho que mora aqui bem perto de mim, que eu tenho contato com ele, e ele pegou essa doença devido a questões de trabalho. E assim, irmãos, a forma como Deus age é surpreendente sempre. Nós nunca sabemos como Deus vai agir, o que ele vai fazer. E aqui o profeta é surpreendido quando Deus diz: não, é o seguinte, você está me cobrando
porque eu não vou agir, porque eu não estou agindo. Mas não se preocupe, eu vou agir, mas eu vou trazer os caldeus para fazer isso. E é isso que ele não entende. Eu acho que o profeta ficou ali perplexo, né, sem acreditar. Mas como? O ímpio vai disciplinar o justo? Nós poderíamos dizer algo semelhante, mas como? Nós vamos ficar sem ir para a igreja? Nós vamos ficar sem o culto? Nós vamos ficar sem o serviço de adoração? Mas isso é algo comum para nós e nós vamos ficar por quê? Muitas vezes a gente não entende. E o livro revela para nós, dentro desse procedimento, dentro dessa teologia de Abacuque, que Deus sempre age de uma forma surpreendente, né? Aqui no caso, o ímpio disciplinando o justo. No nosso caso, a gente em casa preso, ficando sem culto, né? O sofrimento do justo é temporário, o do ímpio é eterno. Isso é algo que nós devemos nos estribar em cima. O Novo Testamento vai deixar isso claro para a gente, né? É um breve momento, a leve momentânea tribulação. Sempre na Bíblia, principalmente nas cartas ali, o sofrimento vai ser sempre algo que é comparado com a eternidade. Então qualquer coisa comparado com a eternidade, ela vai ficar reduzida a nada. Então ele vai dizer, é um momento, o sofrimento é um momento, é um tempo, é curto, mas ele produz um fruto, e ele produz frutos eternos. A eternidade, o que nós vamos viver com Deus é muito maior do que essa leve, momentânea tribulação que possamos estar vivendo ou vamos viver em algum momento da nossa vida. Um outro ponto acerca da teologia de Abacuque, para nós entendermos, é que a santidade de Deus exige a disciplina por causa do pecado. É uma coisa que a gente não pode deixar de entender. Nós temos um Deus que é santo, e ele diz, sede santo porque eu, Senhor, sou santo. Não podemos viver, não temos licença, podemos dizer assim, para pecar. Eu acho que era o que o povo de Judá estava pensando. Apesar de nós temos Abraão como nosso pai, nós temos o templo, então nós estamos seguros, nós podemos fazer qualquer coisa, agir de qualquer jeito. Deus sempre vai estar conosco, sempre vai estar nos guardando, e isso é extremamente perigoso, né? Um outro ponto interessante acerca dessa teologia é que o justo viverá pela fé. Essa frase, o justo viverá pela fé, ela é usada pelo menos 3 vezes no Novo Testamento, né? Paulo utiliza essa frase. Então é algo que se repete constantemente nas Escrituras. Então, em meio vamos pensar um pouco acerca dessa situação que nós estamos vivendo. Nós temos uma doença, um vírus, que não se conhece muito sobre ele, que esse vírus se alastrou no mundo todo, e que às vezes morrem velhos, às vezes velhos se salvam, pessoas mais idosas às vezes sentem só uma gripe, e pessoas idosas morrem. Nós temos jovens que não sentem absolutamente nada, nós temos jovens que ficam com alguns sintomas, e nós temos jovens que morrem. Nós temos crianças que morrem, nós temos crianças que são assintomáticas, não sentem absolutamente nada. Então, muitas vezes nós não conseguimos entender essa questão. Aí você pode cair naquela onda de ficar em pânico, aterrorizado, sem saber se você vai viver ou morrer em meio a essa pandemia. A grande questão nós não vivemos por vista, nós não podemos viver pelo que nós estamos vendo. Não o que vemos que define o nosso comportamento ou o nosso relacionamento com Deus. Ele diz, o justo viverá pela fé. Essa é a bandeira da reforma ali de 1500, a partir de 1517, né? Da reforma protestante, onde há um rompimento com o catolicismo. E o meu justo, ele diz, viverá pela fé. A gente vai se aprofundar nesse tema ao longo das nossas mensagens. Aqui, basicamente, é só uma introdução. Então, um outro ponto interessante acerca dessa teologia a crise deve conduzir à transformação de vida, a cura e um avivamento. E eu acredito que isso é algo que se aplica muito bem à nossa realidade. Imagina aí,
se nós começarmos a pensar o porquê nós passamos ou estamos passando por tudo isso, por que Deus permitiu tudo isso? A ideia não é porque Ele permitiu, mas é a gente tentar entender que o que Deus quer, né? O que é que Deus requer da igreja agora, né? Eu diria que Ele deve requerer de nós uma transformação de vida. Isso foi uma verdade para mim, né? Foi um momento em que eu avaliei várias coisas sobre a minha vida, mesmo a minha vida como pastor, a minha vida como crente mesmo, a minha vida como pai, como esposo, uma avaliação geral, podemos dizer, como a forma como eu estou me comportando, ela glorifica ou não glorifica a Deus. Então eu acho que deveria ser um tempo de profunda meditação, né? E no caso, você vê aonde você está errando, como o apóstolo Paulo diz ali no capítulo 11 de 1 Coríntios, fazer uma autoavaliação, só que de uma forma mais profunda, né? Buscar a cura para isso, que não basta só você identificar qual é o problema, isso já é o primeiro passo. Eu acho que um passo extremamente importante é você buscar a cura, e essa cura, você busca em Deus, não é no mundo, e nem nos seus próprios pensamentos, no seu próprio entendimento. Você busca isso através da palavra de Deus em oração, e eu diria que um avivamento, né? Aí no caso é a cura do problema e agora a mudança. Como você vai passar a viver agora a sua vida depois de toda essa circunstância, né? É interessante quando a gente lê um dos salmos ali de meditação, de romagem, né? De peregrinação. E se não me engano, o Salmo 126 ele vai dizer: quando Deus restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a ideia é que eles estavam no cativeiro babilônico e agora eles foram libertados desse cativeiro, eles iam voltar para a sua cidade. Eles não estavam acreditando. Eu acho que esse avivamento deveria ser algo parecido com isso. Em que aspecto eu quero falar isso para vocês? A ideia de que depois que você entende que você tem coisas que você precisa avaliar, que você precisa ser transformado, tem coisas que você identificou e agora você vai rogar a Deus pela cura disso, que seria no caso uma mudança de postura. E isso vai ou deve lhe conduzir a um tipo de avivamento. E esse avivamento é ser um marido melhor, ser uma esposa melhor, ser um filho melhor, ser um crente melhor, ter uma vida mais intensa de oração, uma vida mais intensa de estudo da palavra de Deus. Todas essas coisas fazem parte de um avivamento verdadeiro. Avivamento não é gritar, avivamento não é rodopiar, avivamento é se submeter à palavra de Deus com intensidade, uma vida, digamos, mais intensa de oração, uma vida mais intensa voltada para Deus e na missão que Ele concedeu a cada um de nós. E eu diria que um outro ponto extremamente interessante acerca da teologia de Abacuque é que a alegria em Deus, ela independe das circunstâncias. E eu gostaria de ler para vocês exatamente o que o profeta Abacuque vai dizer aqui nos versículos 17 e 18. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Irmãos, esse versículo aqui eu diria que ele é de chorar, né? Alguém aqui, a circunstância aqui, a situação é terrível. Porque quando o Império Babilônico ele entra ali em Jerusalém, ele destrói Jerusalém. Ele leva uma parte do povo cativo e outra
outra parte do povo fica ali em uma situação completamente, o que consegue escapar é uma situação completamente deplorável. Se eu não me engano, é o profeta Jeremias que ele vai dizer que mais sorte teve aqueles que morreram à espada, dado a invasão do Império Babilônico, aqueles que morreram no dia da invasão, do que aqueles que permaneceram vivos, porque eles morreram de fome. Muitos morreram de fome, muitos simplesmente aderiram ao canibalismo de comer carne humana, e muitos ficaram em uma situação completamente desesperadora, né? Graças a Deus que nós nunca vivemos situações semelhantes, mas o que o profeta mostra para nós aqui é que, independente da situação, que ela seja mais terrível possível, a nossa alegria ela deve estar em Deus e não nas circunstâncias, não naquilo que nos cerque. E o que ele fala aqui, o que o profeta Abacuque fala aqui, é algo extremamente difícil de você tentar entender. A circunstância ela é terrível, né? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira. Então a plantação, a colheita é basicamente o que ele está falando. Ele fala das plantações, ele fala do campo, os animais vão fugir dos currais. Então, como Israel tinha uma agricultura de subsistência, uma pecuária de subsistência, eles comiam daquilo que eles plantavam, né? E daquilo que eles criavam. Ele disse, se não tiver mais nada, não tem mais comida, que o que ele está falando aqui é de algo básico para a sobrevivência humana. Ainda que eu não tenha o que comer, né? Ele vai dizer, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Porque embora a situação seja terrível, embora a situação seja desesperadora, a nossa alegria ela não pode estar baseada naquilo que nós vemos ou nas circunstâncias. E se você perguntar para mim, pastor, mas é fácil compreender isso? Eu diria que não é fácil. Não foi fácil para o profeta desde o começo. Há vários questionamentos que ele faz ali, né? Vários questionamentos que o profeta coloca. Mas ele entende que, embora a mensagem que ele traga é terrível, embora seja uma mensagem, digamos até que desesperadora, a alegria dele continua no Senhor. Então, o que nós podemos pensar nesse momento, né? Primeiro, Deus está no controle de todas as coisas. Parece redundante falar isso, mas é como eu falei em mensagens anteriores. Dizer que Deus está no controle de todas as coisas é uma coisa, e crer verdadeiramente que Ele está no controle de todas as coisas é outra completamente diferente. Então, eu acredito que o que Deus está requerendo de nós nesse momento, em vista de uma pandemia que atinge o mundo todo, de um distanciamento social, de vários problemas econômicos que nós ainda vamos ter, apesar de estarmos no momento da pandemia, eu acredito que ainda vai ter outros problemas que ainda vão vir, talvez até mais graves do que esse. Nós não sabemos o que o futuro nos reserva. Nós não sabemos o que Deus está preparando para nós amanhã. Mas uma coisa o profeta Abacuque ele traz para nós: a certeza de que a nossa alegria ela não deve estar vinculada às circunstâncias. A minha despensa cheia, eu ter dinheiro para suprir as necessidades da minha família, nada disso, porque tudo isso pode ser tirado. A única coisa que nós temos que não pode ser tirada de nós, e eu não me refiro aqui à salvação, porque essa já está garantida e ela é eterna, independente de qualquer circunstância. Eu me refiro à alegria de servirmos a Deus, de sermos filhos de Deus. Essa ninguém deve tirar de nós. E eu diria que a única pessoa que pode tirar essa alegria de servir a Deus, de estar com Deus, de fazer parte dessa grande família de Deus, é você mesmo. Então eu acredito que esse seja um momento de nós avaliarmos a
a nossa postura diante de Deus, o nosso relacionamento com Deus, com a sua igreja, com os nossos irmãos, e pensarmos e meditarmos em tudo isso. Que Deus em Cristo vos abençoe, e eu queria encerrar esse nosso tempo aqui com uma breve oração. Senhor Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, te somos gratos, Senhor Deus, por essas palavras aqui contidas que o Senhor tem preservado para nós do profeta Abacuque. Rogamos as tuas bênçãos para todos esses dias que nós estaremos meditando, Senhor Deus, nesse livro, que seja um tempo abençoado, um tempo, Senhor Deus, em que a tua palavra vai estar moldando, lapidando, transformando os nossos corações. Nos ajuda a estarmos rendidos diante de ti, diante, Senhor Deus, do teu poder, diante da tua palavra. Possamos estar rendidos e entrando diante do trono da tua graça, reconhecendo, Senhor Deus, a nossa pequenez, reconhecendo o quanto, Senhor Deus, ainda precisa ser moldado e transformado as nossas vidas. Nos ajuda a entendermos tudo isso através do profeta Abacuque aqui nesse livro maravilhoso. Em nome de Cristo Jesus, nós te rogamos e agradecemos. Amém. Ok, irmãos, até mais.